Meus amados, quero refletir com vocês esta noite a respeito deste capítulo 3, versículos de 1 a 12. Inicialmente eu falei todo o capítulo, mas nós vamos nos deter nos versículos de 1 a 12. Um texto que nos traz uma exortação muito importante, muito séria para a nossa vida, um cuidado que nós devemos ter. Conhecemos o Senhor e precisamos fazer desse conhecimento atos que condizem com esse conhecimento. E uma das preocupações que nós precisamos ter é a respeito do domínio da nossa língua, daquilo que nós falamos. Tiago faz um reforço do que Jesus falou no texto de Mateus. Vitor, Mateus capítulo 12, verso 36. Jesus demonstrou uma preocupação também com as nossas palavras, com o que dizemos. Mateus 12, 36 diz assim: mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos. Nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos, porque o que nós falamos não fica esquecido, não evapora, não se perde com o tempo. Toda palavra, Vitor, mantenha esse texto aí, toda palavra inútil que tivermos falado, irmãos, no dia do juízo, nós haveremos de dar contas. Temos que ter muito cuidado. Nem tudo que vem à nossa mente para a gente falar, a gente dizer, a gente deve dizer. A gente precisa ter cuidado com as nossas palavras. Não se perderão com o tempo, não evaporarão, estarão todas sob juízo. O que a gente diz, com quem a gente fala, as pessoas, as expressões que nós usamos, precisamos ter cuidado com o que a gente fala, muito cuidado. Jesus alertou isso, Tiago reforça e diz que quem ensina será julgado com maior rigor. Há ainda o elemento do julgamento da palavra dita. O que você disser, você vai responder pelo que você diz. No mundo dos vivos, humanos, mortais, vale o que está escrito, não é assim? As palavras voam, os escritos ficam, mas para Deus, as palavras ficam também. Não é só os escritos. Tudo que a gente disser, com quem a gente disser, nós iremos prestar contas. Se nós ensinamos, se nós orientamos e fazemos isso de forma abençoadora, maravilha, que coisa boa. Mas se fazemos isso de forma torpe, de forma desviada, de forma agressiva,
sem pudor nas palavras. Vamos responder por cada palavra que dissermos. É mais sério do que a gente imagina. É muito sério isso. É muito sério. Tudo que a gente diz não se perde ao vento. Seremos julgados. Cada ensinamento que a gente compartilha, seremos julgados com maior rigor. O apóstolo Tiago, ele faz algumas comparações a respeito da língua. A primeira delas é que elas são como o versículo 3, quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. É um esforço que a gente precisa fazer com as nossas palavras. Cuidado com o que você diz. Bote um freio na sua língua. Às vezes dá vontade de xingar. Às vezes dá vontade de responder na lata, né? Na lata. Cuidado que pode sair pela culatra. Cuidado que pode explodir do outro lado. Vai dar tudo errado. Tem gente que poderia ser muito abençoado, mas por causa das palavras desfaz tudo o que construiu. Acaba com tudo. Às vezes uma festa, aí está ali todos os preparativos, pastor Maio, tudo montado, aí alguém vem e diz uma coisa que não devia dizer, aí o contemplado da festa, a contemplada da festa se aborrece, o parente do contemplado que ouviu a palavra inapropriada se aborrece também, e aquilo que deveria ser uma festa, um momento de alegria, acaba se perdendo por uma palavra dita de forma inconveniente. Se você não tem uma boa palavra, fique calado. É melhor você ficar em silêncio. Você vai contribuir muito mais calado do que falando. Porque você pode, com uma palavra, estragar tudo que está ali. Ele compara como freio na boca dos cavalos, esse controle que a gente precisa ter na hora de falar. Você pode dizer a mesma coisa de forma educada, sem grito, sem xingamento, de forma educada. E tem hora que no momento da crise é melhor você ficar calado e falar depois, porque senão você vai inflamar ainda mais a discussão. Só brigam dois quando os dois querem. Quando um não quiser, os dois não brigam. Só brigam os dois se os dois quiserem. Se um não quiser, os dois não brigam. Ele compara também aos navios. Os navios possuem um leme. O navio pode ser gigantesco, mais de 100 metros. Mas o leme é um pedaço muito pequeno comparado com o tamanho do navio. E ele controla o navio. Às vezes a gente tem vontade de agir com a nossa força. Mas a palavra branda desvia o furor. Aí aquele navio que vinha com todo o ímpeto para
bater e causar um grande acidente, aí a palavra branda faz assim, aí o navio não causa o acidente. Mas a palavra dura, ela suscita a ira. Nos ensina a palavra de Deus. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aí é que o outro fica irritado. E eu não sei, parece que tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo, gosta da confusão, gosta da arenga, gosta de dizer uma coisinha, de alfinetar o outro, de soltar uma graça, de maltratar o outro, como diz, matar o outro na unha. Tem gente que gosta de fazer isso, com as palavras, maltrata o outro, não abençoa a vida do outro. Nós precisamos ter cuidado, muito cuidado, porque se você conseguir se dominar na sua fala, você vai evitar um problema muito maior dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde você estiver. Peça a Deus controle. Um fruto do Espírito é domínio próprio. Olhe, tem um amor, o amor é maior, mas deixa eu lhe dar um conselho pastoral: se esforce no domínio próprio. Você vai vencer enormes barreiras. O amor está num patamar, mas se você conseguir exercer o domínio próprio, você vai conseguir muita coisa. Falar na hora certa, responder à medida certa. E tem hora que você precisa responder para não ser omisso. E saber responder. Porque se você ficar omisso, você está pecando também. Não está fazendo diferença onde Deus lhe colocou. Então você precisa falar. Como falar a chave. Como falar é a chave. Que você precisa falar. Tem hora que não pode ficar calado. Mas como falar? Como interferir? Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus que a sua palavra seja uma palavra pautada na verdade, pautada na justiça, inspirada por Deus. Olha, nada melhor do que uma palavra dita na hora certa, vinda de Deus, um versículo bíblico certo, que se encaixe certo. Certa vez no ambiente de trabalho, um rapaz começou a falar a respeito desses líderes denominacionais no Brasil, renomados, e chegou a falar de vários deles, e disse que eles estavam sendo diabólicos no que faziam, e que não iriam jamais para o céu. Aí uma pessoa disse: se ele teria condições de estar julgando os outros, e quem não tivesse pecado, atirasse a primeira pedra. Aí ficaram todos em silêncio, e o assunto se encerrou. Parecia aquela mulher que começou a escrever no chão, ali, aquela situação que Jesus estava ali, e a mulher sendo quase apedrejada. Aí Jesus escrevendo ali, levanta: não tem ninguém aqui não, porque quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aquele versículo, para aquelas pessoas, dita na hora certa, para acabar com aquela hipocrisia, porque todo mundo olhando a vida do outro e ninguém olhando a sua própria vida.
Peça a Deus sabedoria para você dar o versículo certo na hora certa. Agora você precisa ler a Bíblia. Leia a Bíblia para ter o versículo, porque se você não ler, você não vai saber. Porque vai chegar a hora de você precisar intervir, precisar ser a voz de Deus em vários ambientes. Outra comparação que ele faz é com uma simples fagulha. Irmãos, a palavra, ela é muito forte. Eu não creio que a palavra pela palavra de qualquer pessoa tenha poder. Eu não creio dessa forma, não. Eu creio que pessoas que têm influência sobre outros, as suas palavras têm um poder ali. E a palavra de Deus, ela tem poder sobre todos. Mas qualquer pessoa que disser qualquer coisa não vai ter força em toda a situação. Não vai. Não vai ser dado o crédito que muitos pensam. Mas dizer alguma coisa, dizer uma palavra que cause um incêndio, é possível. Palavra que você diz aqui, o outro ouve, repassa, e passa para mais 2, que passam para mais 4, e realmente parece um incêndio, que sai queimando assim, ó, enorme. Uma quantidade de pessoas enormes envolvidas com apenas uma palavra, uma só. E às vezes, sabe como é que ela vem? Verdades com mentiras misturadas. Porque se ela vier com a mentira grandona assim, todo mundo já vai saber que, mas ela vem misturada, dissimulada, para fazer o estrago, para macular a imagem de alguém, para destruir uma boa ideia, e sai. Cuidado com pessoas que não falam em grupo, mas só querem falar no particular, não resolvem as coisas no grupo, mas chega depois, você concordou com aquilo? Você acha que aquilo está certo? O que o professor disse, na hora de falar, não falou. Aí vem por trás e vai fazendo um inferno no juízo dos outros. Cuidado com o que você ouve. Seja um ouvido seletivo. Tudo que chegar a você, você penere. Tenha cuidado. Não aceite logo de primeira, não. Porque tem línguas que são como fogo, sai queimando onde está, onde passa. Pense, é tocando fogo. Quer ver o negócio destruído. Tiago esclarece que, versículo 9, bota aí, Vitor, por favor, para a gente ler o 9. Com a língua, irmãos, com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Prossiga. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Volta para o 9. E a observação mais espiritual, mais divina, que a gente consegue discernir a vida
o comportamento, as palavras de uma pessoa. Se ela consegue louvar a Deus, bem dizer a Deus, mas quanto aos seus irmãos, malham o seu próximo, essa fonte está contaminada, claramente contaminada. Se a língua, ela é diz mais à frente, que a língua, ela é uma eu vou achar. A língua, ela é veneno. Mortífero, verso 8. Veneno mortífero. Temos que ter cuidado, porque da nossa boca não pode proceder louvores a Deus, orações sinceras, e o trato com o nosso irmão ser um trato maldoso. Não pode. A mesma fonte de alguém que busca a Deus, que lê a sua palavra, que tem uma vida com o Senhor, ser a mesma fonte de falar mal do outro. Isso eu estou falando aqui entre cristãos. Quem não é cristão, nem nesse mérito pode entrar. Nem nesse mérito pode entrar. Nem direito de entrar nesse mérito tem. Só pode discutir isso aqui quem é cristão. Porque pode fazer autoanálise. Ninguém pode nos julgar a respeito disso. Ninguém. Primeiro julgue-se a si mesmo, avalie-se a si mesmo, para depois observar a vida do outro. Este é um assunto um tanto indigesto, mas é um assunto muito importante. É um assunto como um polimento. Sabe um polimento? Todo polimento a gente tira um pedacinho do verniz, do volume. Todo polimento tira um pedacinho, mas é melhor a gente tirar um pedacinho e a gente brilhar mais. As nossas vidas, a nossa prática cristã precisa ter o cuidado com o que falamos, como nos colocamos, como nos expressamos. Conhecemos, irmãos, todos os palavrões da nossa sociedade, da nossa língua portuguesa. Conhecemos. Vamos repeti-los? De jeito nenhum. Sabemos o que é palavrão e o que não é palavrão. Vamos repeti-los? De jeito nenhum. Precisamos ter cuidado com o que falamos. A nossa fonte não pode jorrar duas coisas, boas e ruins. Não pode. Nós temos um lado de Deus, de sua palavra, que vivemos uma batalha enorme, e precisamos avançar, para o tempo todo a gente está jorrando bênção, a gente está jorrando palavra de Deus, para a gente abençoar onde a gente está, onde Deus nos coloca, e sermos essa bênção sobre a vida das pessoas. Conheçamos mais a palavra do Senhor, para que essa fonte, ela possa jorrar palavra de Deus para abençoar onde a gente estiver. Que assim seja, no nome de Jesus. Feche seus olhos para a gente orar. Amado Deus, eu quero agradecer ao Senhor por tua palavra. Quero sim, Senhor, agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, porque ela não volta vazia, e ela tem, ó Deus, poder sobre nós.
A tua palavra tem autoridade sobre nós, poder sobre nós. E queremos pedir ao Senhor que o teu Espírito nos molde, nos corrija, nos oriente, nos guie, para que as nossas palavras sejam palavras de bênçãos, as nossas palavras sejam palavras de verdade, em justiça, palavras, ó Deus, que cooperem para a manifestação da tua graça, a manifestação do teu poder, que nós sejamos esse instrumento do Senhor, que possamos tomar posse do poder da tua palavra e possamos falar com sabedoria, com ousadia, com temperança, na medida certa, como um sal na medida certa. Contempla, ó Deus, as nossas vidas, ajuda-nos, ó Deus, corrige-nos, tira de nós o que não te agrada, cumpra em nós a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, vamos ficar em pé. Israel, vem aqui, por favor. Vamos louvar ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Declare. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez, sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém, Senhor. Nós vamos orar. Quero pedir a Samara. Samara, leva-nos a Deus em oração. Nós terminaremos. Temos uma reunião com a equipe de comunicação. Eu gostaria que se dirigissem logo após ao gabinete pastoral e depois vou ter outra reunião com os irmãos, 2 irmãos. Então vamos orar. Deus abençoe cada um de vocês, no nome de Jesus. Oremos. Oremos, Senhor, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em Tua casa de adoração. Abençoa, Senhor, a vida de cada um de nós. Senhor, também com a vida daqueles irmãos que nos acompanham em casa. Abençoa, Senhor, a vida de cada um. Senhor, também com a família de cada um deles. Senhor, também com a vida do nosso pastor. Abençoa, Senhor, a vida dele, da família dele. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Senhor, com o dia de amanhã. Senhor, também com 2 horas de louvor. Senhor, também com a vigília da Jubap e da Jubácia, que vai ser sexta-feira. Abençoa, Senhor, cada um que vai estar lá. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus amado, que o Teu amor, a graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo, seja sobre esta igreja, Deus, e a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Igreja, Jesus te abençoe. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos em casa, seja a bênção de Deus sobre os seus lares, sobre a vida de todos os amados, hoje e sempre. Amém.